E aí galera, beleza com vocês? Pessoal, então eu vim gravar aquele vídeo que eu prometi sobre Ozempic e afins, né, que a gente chama de análogos GLP-1. O que mais me motivou a gravar esse vídeo foram as informações que eu acabei vendo pela internet, informações descabidas, informações que não têm embasamento científico ou mesmo não tem comprovação por bula ou pelos trabalhos científicos utilizados com essa medicação. E eu vejo que às vezes algumas pessoas, alguns profissionais até atacam essas medicações de uma maneira até injusta, tá? Como ponto de ganhar destaque na mídia, causar polêmica ou mesmo reforçar um movimento contra o tratamento medicamentoso da obesidade. Eu imagino que talvez isso possa ser incentivado até por um desejo verdadeiro, né, de estimular a mudança dos hábitos de vida, o tratamento não farmacológico, mas a gente não pode negligenciar o tratamento farmacológico associado à modificação de hábitos de vida, beleza? Então, algumas coisas que eu escutei. Depois que você para de usar essas medicações, você ganha o peso todo de novo. Depois que você para de usar as medicações, a fome volta e você engorda. Você cria dependência das medicações. Então, nenhuma dessas afirmações é verdadeira e eu vou explicar por quê. O que são essas medicações? Então, como a classe, né, a família dela já fala, são análogos GLP-1. GLP-1 é um hormônio liberado pelo sistema gastrointestinal, né, o trato gastrointestinal, que promove um certo grau de saciedade, promove uma certa modulação dos hormônios insulina e glucagon, só que na maneira de produção natural, esse hormônio ele dura muito pouco, ele é degradado de uma forma muito rápida e essas medicações que foram desenvolvidas através desse hormônio, como Ozempic, Saxenda, Victoza, Trulicity, são medicações que apresentam uma duração maior, tá? Dessa forma sintética desse hormônio. Então, como que eles funcionam? Como eu já disse, eles atuam no núcleo da fome no cérebro, então trazendo maior saciedade. Elas atuam também na modulação dos hormônios insulina e glucagon, promovendo ali um equilíbrio endócrino metabólico favorável ao emagrecimento. E ela também reduz o trânsito gastrointestinal, então o esvaziamento do estômago, o trânsito intestinal, isso também limita o consumo da quantidade dos alimentos, certo? Então, basicamente, essas três funções principais. Uma coisa muito importante que às vezes as pessoas confundem. Ozempic, Victoza e afins não são insulinas, são totalmente diferentes. Eu já escutei o absurdo de pessoa querer usar insulina para emagrecer achando que era a mesma coisa. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tudo bem? Apesar de serem medicações que foram desenvolvidas no tratamento de obesidade, o mecanismo de ação é diferente, tá? E, Felipe, essas medicações realmente dão resultados? Sim, tá? A classe dos análogos GLP-1 foram revolucionárias, né? Essas medicações foram revolucionárias no tratamento de obesidade e de diabetes tipo 2, justamente por promover uma perda de peso. Então, uma vez que a gente fala aí que a média de perda de peso das medicações que já estavam no mercado batia na casa de 5%, 6%, essas medicações elas trouxeram resultados superiores a 12%, 13%. Um pequeno grupo chegou até 20% de perda de peso corporal comparado com o início do tratamento, tá? Mas é importante lembrar que a medicação por si só, ela não promove o emagrecimento sustentável, tá? Sempre tem que ser associado com um plano de dieta prescrito por um nutricionista e um plano de exercícios físicos regulares orientados por um profissional de saúde, de preferência, tá? E o uso dessas medicações sempre com prescrição e acompanhamento médico, beleza? Então os resultados são sim muito importantes, são sim bastante animadores,
Porém, para a gente otimizar os resultados e tornar isso sustentável, tornar isso permanente, precisa ter um segmento com profissionais qualificados. Efeitos colaterais. Então, muita gente ainda fala, toma cuidado que essas canetinhas dão pancreatite, cuidado que essas canetinhas atacam o pâncreas. Gente, não é verdade, tá? Por mexer na dinâmica, né, do trato digestivo, elas podem sim levar a um aumento da secreção de hormônios pancreáticos, como amilase, lipase, tá? A bula do Saxenda, ela teve associação com alguns quadros, mas apesar da relação ter sido bem fraca, enquanto o Ozempic já não apresentou essa relação. Outro ponto muito importante, essas medicações, elas ainda não têm o uso seguro comprovado em pacientes gestantes ou lactantes que estão amamentando. Então, por hora, a gente não recomenda o uso nessas pacientes, certo? De efeitos colaterais, então, como eu já disse, ele tem uma ação no trato digestivo, gastrointestinal, por isso a grande maioria dos efeitos colaterais se localizam no estômago e intestino, como às vezes má digestão, que a gente chama de dispepsia, pode favorecer refluxo em pacientes que já têm essa doença prévia, pode favorecer quadros de dor abdominal leve por desconforto estomacal, alteração do trânsito intestinal, promovendo um pouco mais de constipação, flatulência, raramente levar a vômitos, tá? Mas esses efeitos são localizados no trato gastrointestinal principalmente, pelo menos os principais efeitos colaterais. Um ponto positivo, principalmente do Ozempic, se eu não me engano, no começo desse ano, 2022, foi lançado um outro artigo que comprovou o efeito cardioprotetor dessa medicação em pacientes obesos e diabéticos. Então, diferente das medicações antigamente, que utilizávamos antigamente, que poderiam aumentar o risco de doença cardiovascular, o Ozempic trouxe um efeito cardioprotetor. Isso foi bastante animador, uma vez que a obesidade e diabetes estão diretamente associados com a morbimortalidade cardiovascular, ou seja, a chance de desenvolver doenças cardiovasculares e até mesmo chegar à morte por conta dessas doenças. Então, vamos ao que todos querem saber. Felipe, quais são as principais diferenças? Então, gente, basicamente, Saxenda, Victoza são de utilização diária, são as mais famosas, né? São medicações que têm sim um efeito positivo e um pouco mais de efeito colateral, eu diria, mas eu já vou explicar melhor. Enquanto o Ozempic e o Trulicity são medicações por bula de uso semanal, tá? Então, eu particularmente prescrevo e gosto mais do Ozempic por ser uma medicação mais moderna, uma medicação mais nova. O princípio ativo é a semaglutida, tá? E apesar da bula recomendar a aplicação semanal, eu gosto de fracionar essa dose, fazer uso fracionado, certo? Porque já que a meia-vida dessa medicação dura até 7 dias, eu tento evitar essas desproporções, essas oscilações, fracionando a dose em intervalos menores, tá? Tenho tido muito resultado, tenho vários colegas no Brasil inteiro que utilizam dessa maneira. Felipe, Ozempic ou Saxenda, qual é melhor? Eu reforço que o Ozempic, no meu ponto de vista, ele traz um resultado superior ao Saxenda, isso é comprovado em estudo, é comprovado em bula, ao mesmo tempo que, dependendo da maneira que a gente usa, ele traz uma menor taxa de efeitos colaterais. Então, eu brinco com os meus pacientes que o Ozempic é a evolução do Saxenda, ele traz mais resultado com menos efeito colateral, beleza? Mas, gente, tudo isso depende da prescrição e da orientação do seu médico. Pessoal, basicamente é isso, tá? Então, é uma medicação que não tem segredo, é uma medicação que sim, veio para revolucionar o tratamento anti-obesidade. Inclusive, ela abriu toda uma linha de pesquisa para novas medicações
desses análogos GLP-1 associado com outros princípios ativos, e a gente está aguardando isso ansiosamente, visto que a pandemia da obesidade vem crescendo cada vez mais, certo? Então, a mensagem para encerrar o vídeo são medicações muito seguras, são medicações que têm um ótimo resultado, são medicações com potenciais efeitos colaterais leves, desde que utilizado com supervisão médica, porém dependem da modificação de hábitos de vida, principalmente na manutenção do peso perdido. Como a gente já conversou, não existe rebote, mas sim o paciente volta ao padrão de fome, de trânsito intestinal, de secreção de insulina e glucagon, como era teoricamente antes do uso da medicação. Se ele não tiver uma modificação de hábito de vida suficiente para mudar esses processos, ele pode sim ter um reganho de peso. E por último, reforçar a importância do exercício físico como modulador de glicemia, como modulador de secreção de insulina e outros hormônios associados ao metabolismo, ao emagrecimento e à qualidade de vida. Certo? Pessoal, espero que tenha esclarecido qualquer dúvida em relação a essas medicações. Se ficou alguma dúvida não esclarecida, pode comentar aqui nesse vídeo, me marca, eu venho, explico ou mesmo abro um novo vídeo. O meu objetivo aqui principalmente é trazer informação, tá? Informação baseada em evidência científica e não deixar essas falácias serem conduzidas aí por pessoas que não têm domínio dessa medicação, que não tem estudo teórico, que não tem experiência prática e muitas vezes acaba atrapalhando, prejudicando o tratamento de pessoas que dependem dessas medicações, certo? Pessoal, grande beijo, prazer estar aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.